Olá, queridos amigos. Ai, que prazer que é estar aqui para falar um pouquinho mais do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos pedir que a paz do nosso Mestre Jesus, que ela possa estar a nos envolver a todos e que através de suas bênçãos e da espiritualidade amiga possamos ser felizes e compreendidos em seus ensinamentos no dia de hoje. E o tema que foi nos proposto hoje, ele está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 3. Mas o capítulo 17, ele tem como título Sede Perfeitos. Ele é inaugurado, os registros, com os ensinamentos de Jesus que foram registrados por Mateus, em que o mestre vai tratar dos caracteres da perfeição. Ou seja, sede perfeitos, caracteres da perfeição. E ele começa dizendo assim: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes aos que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis a mais do que os outros? Não fazem assim também os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, esses ensinamentos, essa fala de Jesus, ela foi anotada em Mateus, no capítulo 5, que vai de 44 a 48. E aí, no nosso item 3, nós vamos ter, assim, uma belíssima página, maravilhosa, meus irmãos, que está ali nos comentários de Kardec, no item 3, que tem como título O Homem de Bem, já que nós temos que ser perfeitos, que nós precisamos dos caracteres da perfeição, então que nós precisamos ser homens de bem. E aí Kardec vai nos falar a respeito desse homem de bem. E certamente ele registrou isso aqui a partir de uma inspiração, né, com certeza, dos espíritos superiores que o acompanhavam, que o dirigiam ali naquela tarefa da codificação da doutrina espírita que estava sendo realizada aqui no nosso mundo. E o item 3 diz assim: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos. A si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil e se ninguém tem queixa dele. Enfim, se fez aos outros tudo aquilo que desejaria que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade a todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual ele coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus próprios interesses em favor da justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer feliz aos outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que ele prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros, antes de pensar em si. E para cuidar dos interesses dos outros, sempre antes de cuidar dos seus próprios interesses. O homem de bem é humano, é benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê os seus irmãos. Respeita nos outros todas as suas convicções sinceras e não lança mal aos que pensam diferente dele. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo por certo que aquele que prejudica o outro com palavras
ruins, que fere o seu orgulho ou o seu desprezo, ele logo recua com a ideia de que possa causar sofrimento a alguém. Não alimenta ódio, nem rancor, e nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios ele se lembra, por saber que será perdoado conforme houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita da indulgência e tem presente essa sentença do Cristo: atire-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Estuda suas próprias imperfeições, trabalha incessantemente em combatê-las, faz todos os esforços e emprega todos os esforços possíveis para dizer no dia seguinte que traz alguma coisa de si melhor do que na véspera. Não se envaidece na riqueza, nem de suas vantagens pessoais, pois sabe que tudo que lhe foi dado lhe pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito e que terá de prestar contas, e que o mais prejudicial emprego que pode dar-lhe é aplicá-lo à sua satisfação de suas paixões. Finalmente, o homem de bem, ele respeita todos os direitos e todos os semelhantes, como ele gostaria que fossem respeitados os seus, e não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha para todas as demais que o conduz. Então, assim, meus irmãos, essa página, ela é assim, um primor, ela é monumental, né? Ela é maravilhosa mesmo. A gente gostaria aqui, então, de, nesse momento, fazer o nosso singelo comentário a respeito do homem de bem. E lembrando, meus irmãos, inicialmente daquele nosso exemplo maior, que é o nosso maior paradigma, a maior criatura que já veio aqui entre nós, o governador espiritual do nosso orbe, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele lá de cima, se compadecendo, veio aqui vendo as nossas limitações, a nossa pequenez. Ele vem até nós. Ele desce lá das resplandecências do lugar onde ele habita, lá da governadoria espiritual do nosso mundo, e ele vai e abre mão daquele dia a dia, dos seus companheiros mais diretos, aqueles espíritos superiores que o auxiliam aqui nesse grande projeto de transformação e evolução do nosso mundo. E ele fez questão de vir aqui na Terra. Ele veio aqui não só para falar, mas para mostrar, para exemplificar, para trazer essa força moral, para dizer pra gente tudo aquilo que a gente tinha que fazer, tudo aquilo que a gente deveria fazer. Então, quando a gente pensa no homem de bem, não tem como usar outro exemplo além do próprio Jesus, que nasceu a partir de uma viagem, em que Maria e José tiveram que fazer quando partiram de Belém, porque eles precisavam obedecer o censo, né? Tava tendo um censo ali e eles precisavam fazer a contagem das pessoas, e essa contagem precisava ser feita onde as pessoas tinham nascido. Então, como eles eram de Belém, Maria e José precisaram ir viajar. Mas naquele tempo não existiam hospedarias, hospitais. Essas instituições, elas foram criadas a partir da vinda de Jesus aqui na Terra, né? Então, hospitais, universidades, escolas, albergues, essas instituições de amparo às necessidades, instituições de caridade, de emergência, nada disso existia naquele tempo. Então Maria, ela andando com José, eles não conseguiam arrumar um lugar para parar, bateram em vários lugares, não conseguiram achar, e Maria teve que ser acolhida numa manjedoura.
numa estrebaria, num comedouro de animais. Pensem, gente, num lugar super simples, né? E no momento que aquela criança vem à luz, os anjos se unem, né? Naquele cortejo maravilhoso, rasgado a partir das culminâncias do céu, e cantam para que toda a humanidade compreendesse que ali estava o governador do planeta, o salvador do mundo, aquele que iria sarar todas as nossas almas doloridas, enfermas para o resto das nossas vidas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de bem, aos homens de boa vontade. Então foi sobre esse signo que Jesus nasceu, meus irmãos. E passou a sua infância com Maria. E nos registros do nosso querido irmão X, o livro A Boa Nova, a gente vai verificar que Jesus, ele teve uma infância, e não podia ser diferente, né? Uma infância totalmente em dissonância com as demais crianças daquele tempo. Então conta nos irmão X que Maria, ela olhava, ela observava ali aquela criança diferente, bondosa, aquela criança amável que sempre tinha uma palavra amiga para as lavadeiras, para os transeuntes que andavam por ali, para os mendigos que passavam ali próximo da sua casa. Ele sempre tinha uma palavra amiga que pudesse confortar, né? Com os doutores da lei, ele tinha aquelas tertúlias filosóficas, né? Ele sempre tinha uma palavra de carinho, de bênção para distribuir, mesmo com aquele corpinho ainda de infante, de criança. E Maria olhava aquilo e pensava: o que essa criança é diferente? Então, Maria, preocupada com aquela situação, ela olhava todas aquelas situações, e um determinado dia Jesus simplesmente chegou na sua casa de mãozinha dada com 2 malfeitores, que eram muito conhecidos naquela época, né? Jesus vem ali de mãozinha dada com eles, faz com que eles se sentem, se jantem, se alimentem, que eles ouçam os conselhos de Jesus, ele explicando a sua aliança com Deus, com o Pai. Para surpresa de Maria e de José, aqueles homens saem dali absolutamente contagiados por aquele magnetismo abençoado daquela criança, que notadamente era diferente. Então Maria estava ali desconcertada, preocupada, e Maria resolve então procurar um de seus contatos lá no Sinédrio. E ela vai procurar um doutor da lei e vai pedir a ele que recebesse Jesus, para que Jesus pudesse estudar nas escolas do farisaísmo, porque era muito importante, já que Jesus era uma criança diferente, era importante que ele tivesse acesso ao estudo, né? E ela dizia, já naquele tempo, né, para os doutores da lei, que aquela criança era diferente, que ela temia profundamente por aquela criança no fundo do seu coração, em relação ao futuro dele, porque Jesus era extremamente inteligente, mas ele era extremamente puro. Então, o que ela faz? Ela usa esse instinto de mãe e vai pedir ajuda, né, no Sinédrio. E então eles, com a promessa, né, desse doutor da lei, que o mestre seria acolhido numa das escolas da sinagoga naquele tempo, Maria vai para casa toda feliz. E ela chega lá e dá de cara com Jesus na porta, né? Esperando por ela, muito sério, e diz assim: o que queres de mim? O que queres de mim, mãe? Por acaso eu não tenho demonstrado? Não tenho dado demonstrações da minha aliança com meu pai? Então, assim, Jesus muito sério, muito firme, né? E Maria se assusta com aquela pergunta. Então, ela compreende de maneira efetiva que o mestre sabia exatamente o que ela tinha de fazer. Então, assim, Jesus ainda tinha um corpo de infante, ainda era uma criança. Mas Jesus, na sua grandiosidade, é claro que ele sabia exatamente o que a sua mãe tinha de fazer. Então, ele chega e questiona ela, né? Entendendo que talvez ela não tivesse entendido as demonstrações que ele estava dando.
né, da sua aliança ali com Deus. Foi quando então Jesus, que já era um adolescente, caminhando ali para aquela situação de rapazinho, ele vai e procura o seu pai. Humildemente ele pede para o pai dele que lhe empregue, que lhe dê uma oportunidade em sua carpintaria para que ele pudesse, enfim, trabalhar. E nos conta o irmão X que Jesus naquele momento, ele disse para os seus pais, especialmente para sua querida mãezinha, abençoada mãezinha, que a família é a maior aliança que se pode existir entre a terra e os céus. E aí, então, aquilo que nós não sabemos, que as escrituras não nos contam, mas que o irmão X, maravilhoso, o irmão X, repórter do mundo espiritual, recolhendo ali os arquivos do mundo espiritual, vem e nos conta, nos mostra que Jesus, agora rapazinho, ele busca na escola do trabalho, porque ele ainda era novinho, aquele cadinho purificador, o exemplo principal que ele deveria então deixar para toda uma humanidade, do trabalho honrado, do trabalho honesto, daquilo que vale a pena, daquilo que a gente tem que realmente estruturar as nossas vidas, para que a gente possa então de fato compreender o grande mistério dessa convivência humana. E foi no trabalho, foi nessa aliança com a família que o Cristo demonstrou para todos nós como é que a gente deveria pautar as nossas vidas, a nossa existência aqui na Terra. Então o trabalho, juntamente com o lar, o mestre uniu o trabalho, porque ele precisava empreender junto com o seu paizinho, auxiliando ele lá na carpintaria. E nos conta o irmão X que cada dia de trabalho de Jesus na carpintaria, ali junto com José, era uma significativa repetição de doces e maravilhosas alegrias que a vida e que a convivência em família, no trabalho, proporcionavam para a família de José, de Maria e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, e aí a gente verifica que somente aos 30 anos de idade é que Jesus inicia a sua vida pública. E nessa vida pública, em que ele percorre a Judéia ali, legando para toda a humanidade os ensinamentos definitivos que haveriam de simplesmente transformar o mundo. E não tenhamos dúvida de que esses ensinamentos, meus irmãos, exemplificados e proferidos pelo próprio Cristo, foram registrados pelos evangelistas Mateus e João e posteriormente por Marcos e por Lucas, a gente vai verificar definitivamente que eles mudariam as fibras mais íntimas do nosso coração, porque daqui a 1000 anos, daqui a muitos séculos, a gente ainda há de descobrir riquezas assim multiplicadas nos ensinos de Jesus, que se notabilizou fundamentalmente pelo caráter evolutivo que os seus ensinamentos trazem. Porque quanto mais a gente evolui, mais a gente penetra as camadas profundas desses ensinamentos e tudo aquilo que eles nos proporcionam. Então Jesus, meus irmãos, ele iniciava ali a sua vida pública, e ele inicia a sua vida pública numa festa de casamento. E o noivo da festa, ele era um amigo de infância. E a gente sabe que as festas de casamento, naquela época, elas duravam assim dias, né? 7 dias. Os festejos, eles se estendiam assim por semanas inteiras, né? E evidentemente que esses festejos, eles precisavam de muita comida, de muita fartura, de muita bebida, muito vinho. Então, lá para as tantas, num determinado instante, todos nós sabemos que o vinho servido naquela festança ali, naquele festejo de casamento, ele termina, ele acaba. E o amigo do Cristo, muito sem graça, já estava ali sem graça, ele não queria pedir nada para o Cristo, embora ele já soubesse de todos os poderes que Jesus era detentor. Ele vai até Maria de Nazaré e conta para ela o que estava acontecendo, a sua falta de graça, porque a festa ia ser interrompida, afinal de contas, o vinho que era para ser servido ali para aqueles convívios havia acabado, estava no fim, hein? Maria então simplesmente diz o seguinte para ele: olha, meu amigo, vá, conte isso a Jesus, espere o seu sinal
mas atenda exatamente o que ele mandar. O que ele mandar fazer, você faça. E assim foi feito. E então trouxeram lá, por determinação, as bilhas de água, né? Que a gente conhece da história. Jesus transformaria então a água em vinho, proporcionando alegria a todos aqueles convivas e aqueles festejos, aquela união em família na travessia das bodas ali de casamento continuaria ainda por muito tempo. Até tem uma fala que diz que houve uma fala ali que disseram, largaram o melhor vinho para o final, o que não é normal, né? Normalmente naquela época eles serviam os vinhos melhores no começo, o pessoal ficava bêbado e eles começavam a servir vinagre. E nessa festa foi muito disso, tudo isso. E aí, essa é a história que se conhece. Um dia Pedro, estando com Jesus, uma belíssima página também trazida pelo nosso querido irmão X, cujo título é Amor e Renúncia, do livro Boa Nova, ele vai fazer algumas observações. Ele vai fazer algumas perguntas, alguns questionamentos ali ao mestre que eu gostaria de dividir com vocês. Então, nesse diálogo abençoado de Jesus com Pedro, ele vai demonstrar de maneira muito clara como que a gente pode entender o que seria esse papel dessa criatura de bem aqui na Terra. Uma belíssima página. E ele vai dizer assim, Senhor, em face dos vossos ensinamentos, como devemos interpretar a vossa primeira manifestação, transformando a água em vinho, nas bodas de Caná? Não se tratara de uma festa mundana? O vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula? Então, olha, que pergunta absolutamente pertinente do ponto de vista da conjectura, da pureza de Pedro, né? Porque ele envergava ali, ele era um homem velho que tinha ali os seus conceitos arraigados no seu coração. Ele foi criado ali no judaísmo, no farisaísmo. Então, assim, ele tinha todos aqueles conceitos do que era certo, do que era errado, do que era mundano, do que não era. Então, ele chega e interpela Jesus, né? Não se tratava de uma festa mundana, o vinho não iria cooperar para o desenvolvimento da embriaguez e da gula. Mas eu não vou ficar comentando aqui, não. Eu vou deixar o irmão X contar. Jesus, então, compreende o alcance daquela pergunta e sorri e diz assim, conheces a alegria de servir a um amigo, Simão? Pedro não respondeu nada e Jesus continuou. As bodas de Caná foram um símbolo da nossa união na terra. O vinho ali foi bem o da alegria, não da embriaguez. É com o selo da alegria que desejo selar a existência do reino de Deus em nossos corações. Gente, eu li isso aqui e fiquei pensando, fiquei refletindo. Porque eu confesso, eu, Patrícia, que nunca entendi direito essa primeira aparição de Jesus na sua vida pública, multiplicando água em vinho. Muitas vezes me questionei, muitas vezes ouvi as pessoas questionar e eu ficava pensando, mas se o vinho é algo alcoólico que deturpa o meu estado de consciência, será que seria legal? Jesus concordaria com isso? Mas, gente, olha que incrível. Jesus, ele foi o grande arauto da boa nova, né? Da boa notícia, da alegria, da felicidade, da transformação do mundo que Jesus encontrava tão triste. Os próprios judeus que conheciam as leis divinas, que faziam questão de interpretar as leis divinas dentro daquele rigor que formalizavam, né? Respeito, medo. Então, existia muita autoridade pelo poder, pela conveniência religiosa, né? Então, assim, não se prezava pela alegria, mas pela rigidez. E Jesus vem trazer a boa nova, a boa notícia, a alegria. E aí é que a gente entende. Jesus não transformou água em algo alcoólico. Ele transformou água em alegria.
água em receptividade, água que abre os corações e as mentes. Por isso que era selar. Ou seja, uma analogia muito simples da gente entender é a aguinha dos anjinhos do nosso culto no lar. Sabe aquele momento em que a gente pede com muito amor que Jesus, que os nossos anjos da guarda, que os nossos amigos espirituais venham ali e coloquem aquele remedinho nas nossas águas para que a gente tenha a cura do corpo e da alma? É exatamente isso. Ao beber aquela água, a gente se sente melhor, a gente se sente mais leve, a gente sente o corpo fluidificar. É o que aconteceu nas bodas de Caná. Não tinha nada a ver com vinho, com álcool, com bebedeira ou com embriaguez, gula ou exagero. Não. Tinha a ver com alegria, sentimento de viver bem. Então, quando ele explica que ele queria selar essa existência do reino de Deus nos corações dos homens através da alegria, meus irmãos, pela novidade da boa notícia que ele trazia, olha o que ele diz: os afetos da alma, gente, anotem isso aqui, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Estou com os meus amigos e amo-os a todos. Os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. Saibamos santificar a nossa afeição, proporcionando aos nossos amigos o máximo de alegria. Seja o nosso coração uma sala iluminada, onde eles se sintam tranquilos e ditosos. Tenhamos sempre júbilos novos que os reconfortem. Nunca contaminemos a fonte de sua simpatia com a sombra dos pesares. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Então a gente vê aqui, meus irmãos, pelo texto de Kardec, que vai caracterizar fundamentalmente o homem de bem exatamente essa alegria de servir, essa alegria de proporcionar felicidade ao semelhante, a alegria de poder pensar primeiro no próximo do que em si mesmo. Mas Simão, ele ainda não tinha compreendido exatamente assim, o alcance dos ensinos de Jesus, né? E ele continua perguntando: mas Senhor, como que a gente deve proceder então quando os amigos não nos entendem? Quando eles não nos retribuem com gratidão? Jesus então vai olhar para ele com aquele olhar lúcido e responde: Pedro, o amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensas. A renúncia é o seu ponto de apoio. Como ato de dar é a essência da vida. A capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um grande tesouro. Ou seja, quando nós fazemos algo de bom para os nossos amigos, para as pessoas que nos cercam, ou ainda quando a gente perdoa, quando nós entendemos, quando nós somos fraternos, quando nós somos benevolentes, isso que a gente está fazendo em si já não é realmente um tesouro? Pensa bem, é fazer o bem pelo bem. Independente do serviço, de sermos reconhecidos ou não, se serão agradecidos ou não, não importa aqueles que a gente beneficiou. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Todavia, quando a luz do entendimento tardar no espírito daqueles a quem amamos, devemos lembrar-nos que temos a sagrada compreensão de Deus, que nos conhece os propósitos mais puros. Ainda que todos os nossos amigos do mundo se convertessem um dia em nossos adversários, ou mesmo até em nossos algozes, jamais nos poderíamos privar da alegria infinita de lhes haver dado alguma coisa. Então vejam, meus irmãos, Jesus ali ele não apenas ensinava para Pedro o que é ser um homem de bem. Não, ele já começava a adiantar ali para o seu apóstolo aquele período, aquele que viria a acontecer daí logo ali alguns dias.
foi protagonizado por Judas Iscariotes e por ele, pelos demais discípulos também. O próprio Pedro o negou, né? João foi ali estar ao lado da sua mãezinha nos instantes derradeiros do Gólgota. Jesus, então, para proporcionar assim um alívio para sua mãezinha, um carinho de filho querido que ele era, ele vai e pede para João que ficasse ao lado dela até aquele momento, que a partir daquele momento ele fosse o seu filho abençoado e querido, porque Jesus sabia perfeitamente que ele não teria gratidão no mundo. Ele não teria gratidão sequer daqueles seus próprios discípulos, aqueles que o seguiam de perto. Não teria gratidão dos leprosos, aquele que ele curou, dos cegos a quem ele devolveu a luz. Jesus não haveria de receber o pranto daqueles que um dia antes o ovacionaram naquela entrada triunfal em Jerusalém. Apenas as mulheres chorariam por ele. E sua mãezinha, que ficaria ao seu lado até o fim. Então, meus irmãos, o mestre ele sabia perfeitamente que não é na gratidão do próximo que nós auxiliamos. Não é ali que a gente vai encontrar os benefícios para a nossa alma. Não. O bem em si, realizado, ele já significa um tesouro fundamental em nossas vidas. Basta fazer. Jesus, mesmo depois de ter sido esquecido, traído, negado por aqueles a quem ele amou tanto, mesmo depois de dividir o pão ali na última ceia com seus discípulos, de pegar na mão de Judas, Jesus ele sabia o que ia acontecer. Ele podia ter dito para Judas assim: olha, eu sei o que está acontecendo, não faz isso não, veja bem o que você está fazendo. E aqui mesmo nessa obra Boa Nova, capturada em uma outra passagem de Irmão X nos arquivos do mundo espiritual, Jesus lá na cruz já, quando nos seus últimos estertores da sua vida aqui na terra, o céu se rasga no infinito e uma corte imensa de anjos descem ao infinito para saudar o vitorioso, o infante filho do Pai Altíssimo, que venceu todas as dificuldades existentes no mundo e levou para a humanidade a inesquecível e insuperável lei de amor a Deus e ao próximo, que haveria sim de transformar o mundo. Então, vários querubins se aproximaram para perfumar-lhe os pés, as mãos, que sangravam ali, em função dos pregos na cruz. Outros anjos se aproximaram para tocar alaúdes divinos de canções do mundo espiritual, elevados para alegrar aquele ambiente triste do Gólgota. Outros traziam guirlandas de flores para enfeitar a cruz da agonia, da ignominia humana, preparando aquele local triste para a subida triunfal do Mestre, do Espírito do Mestre. Outros ali catalogando os responsáveis por aquela tarde triste que a humanidade jamais esqueceria. Outros tantos preparavam aquele caminho de luz para a sua ascensão do Mestre querido, para os páramos celestiais, de onde ele habita. Mas um anjo muito iluminado chegou sozinho, não chegou acompanhado de outros anjos. Aproximou-se e, a partir de um olhar do Cristo, aproximou-se de Jesus. E Jesus ali já balbuciava as últimas palavras em razão da proximidade dos seus últimos minutos da sua morte. Ele encostou os ouvidos junto ao coração de Jesus e ouviu dele algo que só ele mesmo pudera compreender. E imediatamente então, ele desceu da cruz e adentrou-se pela escuridão abaixo de Jerusalém, cujas nuvens negras da tempestade já se avizinhavam, já estabelecia. Foi então que Jesus, que observava com os olhares atentos, mas extremamente confiantes na missão
que ele pedira aquele seu anjo. Ele pedira aquele anjo para buscar Judas Iscariotes, que naquele momento acabara de se suicidar, tirando a própria vida, por não suportar a pressão do remorso que lhe invadira o coração. Aquele anjo, meus irmãos, foi cumprir a missão abençoada do Cristo, ajudando Judas. Era o anjo da caridade. Ao bem do mais, as mulheres de bem, aos homens de bem desse mundo, que precisamos encontrar nos exemplos do Cristo um motivo maior para as nossas vidas. A gente precisa entender o que é de fato ser um homem de bem, o que é de fato sentir felicidade ao ajudar o próximo. Nós precisamos, meus irmãos, decorar, se possível, guardar em nossos corações, lapidar, para não esquecer mais esse item do item 3 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre essa criatura de bem. E o peso com que Kardec desce a detalhes, veja como Kardec nos fala do desprendimento em amor ao próximo, na capacidade de servir sem exigir tributos de gratidão. O homem de bem, acima de tudo, ele deseja o bem. Ele guarda em seu coração o amor ao próximo, independente de quem seja o próximo. Essa página, meus irmãos, ela nos faz pensar profundamente a respeito das nossas vidas. Nos faz pensar profundamente a respeito do combate ao egoísmo, nessa sistemática maluca de egoísmo que a gente tem que estabelecer nas nossas vidas, para que um dia de fato a gente se torne verdadeiros homens de bem. A exemplo do nosso mestre maior, a exemplo do nosso mestre Jesus, que mesmo pregado na cruz se lembrou do amigo e pediu ao seu anjo que o fosse buscar. Então que possamos no dia de hoje lembrar do próximo sem esperar paga alguma, só se lembrando do exemplo doce e eterno de Jesus. Então que Jesus nos abençoe e até a próxima.